enriquecer o estudo. Então, a gente desde já agradece e contamos com a participação de vocês para que o estudo seja dinâmico, né? Se eu não estiver fazendo pausa, porque tem hora que eu disparo a falar, aí vocês entram aí, vocês acionem o microfone de vocês e façam suas colocações, que não vai estar interrompendo, não. Vai ser até produtivo e enriquecedor. Então, o estudo que a gente está trazendo hoje para reflexão, né? O estudo que a gente apresentou na terça-feira, a morte e os conflitos familiares. Como hoje a gente tem um pouco mais de tempo e a participação de vocês, a gente com certeza vai falar de coisas que a gente não falou na terça-feira. Bom, esse tema foi proposto na programação de estudos do grupo Sheila, né? Do grupo Espírita Sheila, das terças-feiras. Está baseado no livro Mudança de Hábitos, da Alcione Peixoto, e leva esse título, é o segundo capítulo do livro, A Morte e os Conflitos Familiares. E a gente fez pesquisas em torno de temas relacionados, né? Desencarnação, perdas de entes queridos, e também como é que a humanidade enxerga, de uma forma geral, as pessoas que não levam em consideração o elemento espiritual, que para nós que militamos na doutrina espírita é muito consolador a gente saber, não só saber, né, mas a gente ter certeza que a vida continua. Então, vão existir os conflitos? Não, porque nós somos seres humanos, carregamos conosco coisas ainda a serem resolvidas, imperfeições, medos, inseguranças, mas só que a doutrina espírita, que vem aclarar ainda mais o Evangelho de Jesus para todos nós, nos dá assim uma consolação e um esclarecimento imenso. Então a gente vai ter um olhar para essa questão da morte, né? Ou seja, do desencarne, porque a morte, o termo morte, como nós comumente aprendemos na, na sociedade, né? No senso comum, nós sabemos que a morte não existe, né? A morte como o fim de tudo, né? Nós sabemos que não existe. Agora a Estou morte, ouvindo muito baixo. tá baixo o som? Deixa eu ver se eu aumentar aqui. Se continuar baixo, vocês dão um toque. Aí eu chego o microfone mais perto aqui do rosto, tá? Melhorou aí? Tá melhor? Som? Ou ainda tá baixo? Para mim tá bom, né? Ok. Nós vamos tentar falar um pouco mais alto também. Então, a gente, nesses estudos, né, pesquisando outras fontes, até para entender como a humanidade veio vivenciando esse processo, esse fenômeno, nós encontramos uma história muito interessante, onde conta-se, né, que no Tibete, ou Tibete, uma mulher chegou a ver o seu filho, ainda bebê, adoecer e morrer em seus braços sem que ela nada pudesse fazer. Ela, angustiada, desesperada, ela saiu às ruas, à procura de alguém que pudesse fornecer a ela um remédio que curasse a morte do filho. Chega até uma pessoa, pede ajuda, nada, pede outra, pede outra. Quando ela percebeu que as pessoas ficavam tão assombradas quanto ela ao saber que o filho havia morrido, ela lembrou-se que nas redondezas do povoado onde ela morava havia um mestre budista. E esse mestre budista morava numa colina. Ela se dirigiu até essa colina e, ao se deparar com esse sábio, depositou o seu filho aos pés dele e manifestou toda a sua angústia, toda a sua dor. E o sábio ouviu-a, né, com calma, com paciência. Assim que ela fez uma pausa, ele disse para ela que sim, que havia sim uma solução para a sua dor.
ela deveria trazer até ele, descer ao povoado e trazer até ele uma semente de mostarda, nascida de uma casa onde nunca havia ocorrido uma perda. E ela se encheu de esperanças, né, de entusiasmo e desceu ao povoado e começou a bater de porta em porta. Só que toda casa que ela batia, ela ouvia basicamente as mesmas respostas. Ah, nessa casa aqui já morreu gente. Bateu em outra. Ah, muitas pessoas já morreram aqui nesta casa. Bateu em outra mais adiante. Ah, nós também já perdemos um filhinho pequenino. E após percorrer toda a cidade, ouvindo sempre as mesmas respostas de que todas elas já haviam perdido alguém, um familiar ou alguns familiares, ela parou, refletiu um pouco e compreendeu a lição que o mestre budista queria passar para ela. Ela retorna até ele e lhe diz: o sofrimento cegou-me a tal ponto que eu imaginava que seria a única pessoa no mundo a sentir a dor de uma perda. E essa história ela remete à questão de todos nós, né, da humanidade, buscando entender esse processo chamado morte, que nós aprendemos na doutrina espírita, que chama-se desencarnação, né? E que, só um minutinho, e que nesse processamento todos nós estamos aprendendo, né? Após a vinda de Jesus, nós recebemos aí a luz do amor de Jesus, todo esclarecimento acerca do plano espiritual, da vida espiritual, do que nós devemos fazer para nós e para os outros para a gente ser feliz, né? Porque até Jesus, até um pouco antes de Jesus chegar, o que aconteciam eram as manifestações da lei, mas seguindo a, a justiça de forma, às vezes, muito severa, inflexível, e poucos refletiam sobre a questão do amar ao próximo, né? Como gostaria que o próximo o amasse. A gente vai passar a ter uma compreensão melhor desse amar ao próximo, como nós gostaríamos de ser amados por eles ou por ele, com Jesus. Quando Jesus ensina, explica, exemplifica, dá testemunho e depois ele, ainda após a sua crucificação, ele retorna dando a prova patente de que a vida continua. Então, isso é maravilhoso quando a gente tem a oportunidade de participar, né, de grupos de discussão ou de leituras em que a gente possa discutir sobre essa questão. E com o advento do Espiritismo, aí nós vamos ficar assim, mais confortados ainda, porque os próprios Espíritos vieram, sob a tutela de Jesus, trazer para a gente tudo aquilo que ele disse e muito mais. Ou seja, esse muito mais são as coisas que Jesus não pôde falar, senão de forma alegórica, para que nós amadurecêssemos ao longo do tempo, a ponto de chegarmos, com o advento do Consolador, a entender de forma mais tranquila, de forma mais clara, o que ele queria dizer com muitas das passagens que estão no Evangelho. Então, uma coisa que a gente deve se perguntar, né? O que é que o Espiritismo nos oferece para a gente ter essa certeza na imortalidade? Ou, com todo esse recurso que a doutrina espírita nos oferece, nos oportuniza, o que nós temos feito com esse material? O que nós temos feito com esse ensinamento? Ou com o próprio ensinamento do Cristo, né? Porque quando a gente fala assim, a doutrina espírita, nós estamos colocando aqui o Consolador como sendo o Consolador prometido por ele. Então, que veio no seu tempo propício
relembrar o que ele nos disse e nos ensinar todas as coisas, como está lá no Evangelho de João, né, no capítulo 14, quando ele fala do Consolador prometido. Então, a gente se fazendo essa pergunta, a gente se lembra de uma lição, que está aqui no livro, está aqui, Vinha de Luz, no capítulo 60. É uma lição que a gente acredita que a maioria já conheça, já ouviu alguém falar dessa lição, ou já estudaram até essa lição em grupos de estudo no Evangelho, no culto do Evangelho lá. É a lição Que Fazeis de Especial? A gente vai ler alguns trechos aqui, só para a gente ver como Emmanuel é sábio e é cuidadoso por nos trazer a reflexão sobre o que nos cabe fazer com todo esse manancial de conhecimentos que a doutrina traz para a gente. Então, diz Emmanuel aqui, está comentando o versículo 47, que está no capítulo 5 de Mateus, onde Jesus diz assim: "Que fazeis de especial?" E ele inicia a sua explanação assim, ó: "Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados." Aqui é uma afirmação de Emmanuel, né? Que todos nós que estamos militando, estudando a doutrina espírita, participando dos encontros espíritas, das reuniões espíritas, dos estudos espíritas, nós adquirimos patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Então, quando a gente se reporta à obra de André Luiz, né, que desvenda para a gente a vida no mundo espiritual, é algo muito consolador. E a gente, de antemão, sabendo que a vida no plano espiritual tem todos aqueles contornos, a gente já vai tomar um cuidado maior com o que a gente faz da vida aqui. Porque André Luiz, com a sua obra, e o próprio Emmanuel, com as suas lições, Meimei, Bezerra, o irmão X, tantos outros, o que eles vêm falar para a gente quando trazem essas lições? É justamente mostrando para todos nós que, se a gente quer uma passagem tranquila, se a gente quer encontrar a felicidade que a gente tanto busca, né? O que a gente deve fazer? Essas lições que eles trazem falam basicamente sobre isso. E quando André Luiz conta para a gente de uma determinada obra, um trabalho que é feito para resgatar um irmão numa região, uma região difícil do plano espiritual, e tem todo aquele trabalho, e conta lá como é que foi que como é que aquele irmão parou lá, quais eram as pessoas que estavam envolvidas na vida dele, que estavam fazendo parte da equipe socorrista, né, que foram lá até aquele irmão. Aí, por que ele conta tudo isso para a gente? Com detalhes, mostrando cada consequência das atitudes daqueles protagonistas. É para que a gente tenha um alerta. Ó, se eu não corrigir as minhas posturas, se eu não fizer uma mudança de hábitos, como é o título do livro da Alcione Peixoto, que nós trouxemos aqui a lição para essa tarde de reflexão, se a gente não fizer essa reflexão, nós vamos continuar repetindo os mesmos erros. Então, essas lições todas que a espiritualidade traz para a gente, né, sobre os auspícios de Jesus, é para que a gente tome novas resoluções, né? Que a gente tome novas atitudes, que a gente corrija nós mesmos, que a gente faça uma, uma autocrítica das nossas atitudes. Lógico que aí também entra, quando a gente fala em autocrítica, em reforma íntima, a gente tem que levar muito em conta também a, a questão do auto-perdão, né? Porque senão, se a gente for muito severo conosco, nós vamos nos tornar um chato, né? Querendo corrigir todos à nossa volta em função de a gente estar sendo severo com a gente. Então, o que a gente aprende com Jesus é que a gente deve ser indulgente para com as imperfeições dos outros. Mas com as nossas, a gente tem que tomar um cuidado maior, a gente tem que ser mais vigilante e intensificar, digamos assim, as corrigendas em nós, mas também com bom senso, né, com calma, com paciência, porque nós estamos num processo.
né, de mudança, de melhoria. Então, nessa lição, o Emmanuel começa. Alguém perguntou aí qual capítulo de Mateus? É o capítulo 5, capítulo que tem o Sermão do Monte, versículo 47, tá? Essa lição está no livro Vinha de Luz, capítulo 60. Aí ele elenca aqui quais são os ensinamentos que a doutrina espírita nos proporciona de forma lógica, racional, com bom senso. Ele vai falando, em verdade, todos nós sabemos que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que nós nos encontramos na escola temporária chamada Terra, em favor da iluminação espiritual que nos é necessária, que o corpo carnal é simples vestimenta, desgastar-se cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora. A lei de causa e efeito, no que a gente planta, a gente vai colher. Nada mais lógico do que isso. Nada mais racional do que essa assertiva que a doutrina espírita traz para a gente. A lei de Deus não é nenhuma lei não é nenhuma lei implacável de vingança. A vingança está dentro de todos os seres que ainda têm o coração endurecido, que pensam em revide ao invés da corrigenda pela educação, pela evangelização, mas para os espíritos superiores, o processo de justiça ele passa o quê? Pela misericórdia. O próprio Jesus diz para a gente, misericórdia quero, sacrifício não. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente aprende que o sacrifício que Jesus quer é o sacrifício que a gente faça do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Só esse, né? Que a luz do Senhor clarear-nos aos caminhos sempre que estivermos a serviço do bem. Que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos. Que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente. Que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho. Efetivamente sabemos tudo isso. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo. Ouçamos a interrogação do Divino Mestre. O que estamos fazendo mais do que os outros? Que fazeis mais que os outros? Porque também é algo que Jesus nos disse no Evangelho, né? A quem muito é dado, mais será cobrado. Mas nós mesmos podemos fazer uma reflexão sincera, né? Honesta, aqui mesmo no plano físico, mesmo se a gente não tivesse o conhecimento desse exemplo, desse ensinamento do Cristo, de que a quem mais é dado, mais é cobrado, isso é uma coisa lógica, uma coisa que o bom senso nos diz. Quem tem mais conhecimento, por obrigação, por dever, ele tem que ajudar quem tem menos conhecimento. Isso dentro da lei de justiça, de amor e de caridade, né? E que a lei de Deus, como está na nossa consciência, esse fanal, esse farol, ele vai nos orientar, ele vai nos direcionar para onde está o bem, né? E o bem e a felicidade a gente aprende que é todo dia. É todo dia. À medida que a gente vai se esforçando para ser uma pessoa melhor, sempre a gente está colhendo coisas boas. E esses momentos vão constituindo uma vida feliz, né? A felicidade como um ponto, né? Como um porto onde a gente vai navegar, né? Com o barco da vida e aportar nele. Cheguei na felicidade. Isso aí não diria nem utopia, mas é um engano da nossa parte, se a gente pensar assim, né? A felicidade é uma construção diária. Tem um filósofo da USP que sempre faz umas palestras aí no YouTube sobre trazendo a filosofia, a aplicação da filosofia para os dias atuais. Ele tem uma palestra dele que ele fala, né, a vida que vale a pena ser vivida. Nessa palestra ele fala que a felicidade é todo instante de vida que valeu a pena ter vivido.
todo instante, né? Ele nem fala em tempo, é hora, minuto, segundo, não. Todo instante que nós sentimos que valeu a pena ter estado com aquela pessoa conversando, que valeu a pena ter ali ficado na cozinha fazendo aquele bolo para servir para o convidado que nos visitou aquele dia, é ter aquele instante que a gente participou, né, de uma videoconferência, onde a gente estudou, discutiu, trocamos ideias sobre um tema importante para o conhecimento humano, né? É que nós já passamos aí 24 minutos, eu estou falando aqui. Alguém gostaria de fazer alguma colocação sobre o que a gente falou até agora, ou dentro do assunto, dentro do tema, a morte e os conflitos familiares? Ô, Rony, Pois não? peraí que a Maria Paula fazer uma pergunta. Sim. Rony, você Pois falou, pode? você falou que a lei está escrita na nossa consciência. Então é a gente que, nossa consciência que vai determinar onde a gente, nosso castigo, né, devido ao que a gente fez, certo? Maria Paula, boa tarde para você. Obrigado pela pergunta. Ah, mas ainda tem mais, Rony. E o Vai. espírito que ele tá perturbado e que acha que ele tá certo e que a consciência dele não acha que fez errado e acha que ele a consciência dele não tá correta. Para ele o que ele fez tá correto. Onde que ele vai ficar? Ótima pergunta, Maria Paula. Ótima pergunta. E é algo que a gente sempre, no nosso dia a dia, a gente se vê com essa situação, né? A gente se depara com uma situação em que estamos dialogando com um companheiro, surge ali um conflito, né, que nós estamos falando que é a morte dos conflitos familiares. O que é um conflito? Vou te responder, tá? Não estou nem enrolando aqui, não. É porque é uma questão que a gente tem que conceituar também. Conflito é quando há uma divergência de opinião. É quando uma pessoa pensa uma coisa a respeito do mesmo assunto, da mesma coisa que está sendo discutida ali, né? Pode ser dentro da empresa, dentro de casa, e o outro já pensa diferente. Não, eu não acho que deve ser dessa forma que a gente deve fazer. Então, aí, quando há uma divergência de opiniões, disse que estabeleceu-se um conflito. Então, se no plano físico a gente vê isso acontecer, né, nas relações entre os países, às vezes tem um governante que quer tomar uma atitude, o outro já quer tomar outra, aí disse que aqueles países estão em conflito. Então, se isso acontece até aqui entre nós no campo físico, que dirá no plano espiritual, onde as nossas potências, as potências da alma, estão muito mais ampliadas. Então, quando a Maria Paula traz essa questão, um exemplo que a gente nos veio aqui agora, está no livro Obreiros da Vida Eterna. Uma criatura havia desencarnado achando que ela tinha sido injustiçada em relação à sua conduta aqui. Havia sido um religioso e estava numa região muito difícil do plano espiritual, sofrendo muito, e já havia sido feitas algumas tentativas de resgate desse irmão, e quem vai comandar uma equipe que vai conseguir realizar esse trabalho, é maravilhoso esse trabalho que é feito, é a irmã Zenóbia. E o André Luiz participa dessa equipe. Quando chegam lá na região onde esse irmão se encontrava, Domênico, que é o nome dele, ele vai receber todo um auxílio. Mas no início, como a Maria Paula colocou, ele achava que ele estava com a razão. Então, como é que fica a consciência da criatura, já que a lei divina, que é a pergunta dela, está na consciência de todos nós? Como é que fica essa questão? Aí o que acontece é que muitas vezes, pelo nosso orgulho, que é o caso desse irmão que a gente está citando, mas nós também temos os nossos momentos aí em que o nosso orgulho nos cega, nós não queremos enxergar a verdade, né, que está dentro da gente,
mas pelo processo da gente acharmos que somos maiores do que a própria lei divina, pelo nosso orgulho, a gente quer estabelecer o nosso ponto de vista. E é aí que a gente se depara com as situações de sofrimento, que é o caso dele. Eu vou continuar falando dessa lição aqui só para mostrar para vocês o desfecho, quem não teve a oportunidade de ler. É que eu lembrei agora de uma outra história em que está no livro, está num desses dois livros, ou A Vida Escreve ou Almas em Desfile, tá? Do Hilário Silva, fotografia do Chico Xavier e Valdo Vieira, em que um irmão, o Bezerra de Menezes está dando orientação para um companheiro, para ele fazer sempre o bem e tal, porque senão ele pode sofrer com as consequências de situações em que ele não fez uma boa escolha, e tinha um companheiro escutando, estava próximo. Aí esse, que era uma pessoa mais calma, mais ponderada, mais passiva, ele escutou o Dr. Bezerra com muita tranquilidade, aqui encarnado, tá, gente? O Dr. Bezerra estava aqui, no plano físico. Aí Bezerra de Menezes orienta esse companheiro e tal, e fala com ele, né? Porque a lei divina está na nossa consciência e tudo mais, explica para ele que a gente deve ter o respeito para com as pessoas, toda vez que a gente fosse tomar alguma atitude que envolvesse outras pessoas, que a gente se colocasse no lugar da pessoa para saber, eu gostaria que alguém fizesse isso comigo? Aí orienta essa pessoa bem, e tinha um companheiro escutando tudo aquilo. Quando o Dr. Bezerra terminou, o companheiro que foi orientado, né, tomou seu rumo, e esse outro chegou e falou assim: Bezerra, eu escutei isso aí que você falou e tal, e eu falo que eu faço umas coisas aí e, e minha consciência não está acusando de nada, não. Eu faço umas coisas aí, e exemplificou lá, né, umas coisas que na visão dele, né, ele estava certo, né, de se dar bem em cima de outras pessoas e tal. Conta algumas vantagens lá, e o doutor Bezerra fala assim: meu filho, pois é, a criatura que faz o mal, pratica o mal, e a sua consciência não o alerta, ele traz consigo a consciência morta. Mas uma hora ela vai ter que despertar. E quando ela desperta, vem tudo à tona, vem à tona tudo aquilo que nós realizamos, de bem ou de mal, e aí vai acontecer o processo de reparação, né? Se a criatura tiver o arrependimento, que é o primeiro passo para que nós possamos caminhar, né, na direção do bem, quando a gente comete faltas, é a gente se arrepender, a gente, oh, poxa, não devia ter feito aquilo, né? É reconhecer que a gente errou, né? A questão do arrependimento, ele tem o start, né, o início, a ignição, é quando a criatura reconhece que ela errou. Aí ela, pelo fato dela reconhecer que ela errou, aí vem aquele sentimento de, puxa vida, por que eu fui fazer isso? Agora eu tenho que ir lá conversar com essa pessoa. Então é o arrependimento. Aí depois do arrependimento, planos para fazer a reparação, né? E depois da reparação, novas construções, né? Mais crescimento, mais conquistas. Mas é isso. Então, voltando lá na história do Domênico, o que acontece? A Zenóbia pede que um irmão, que também havia sido religioso, estava na equipe lá com eles, né? Na equipe da Zenóbia, André Luiz, Jerônimo, aí esse religioso chama-se Hipólito, e uma irmã chamada Luciana. Essa é a equipe, né, que a Zenóbia levou, além de alguns auxiliares dela lá da casa transitória de Fabiano, que ela coordenava naquele momento. Eles descem para aquela região e ela pede que o irmão Hipólito conversasse com o Domênico, porque ele também havia sido religioso. E aí ele explana junto ao Domênico, trazendo à tona informações que a Luciana buscava. A Luciana é uma médium clarividente, e aí ela tinha essa especialização. A Luciana, aproximando-se do Domênico, ela capta no campo mental dele as atitudes dele da encarnação precedente, né, da sua última encarnação, para que o Hipólito, o irmão Hipólito, pudesse usar durante a sua argumentação, mostrando para ele que a justiça divina estava se cumprindo e que ele, se colocando resistente,
né? Porque ele não enxergava as coisas que ele havia feito de errado. Então, Maria Paula e companheiros, quando é que a criatura que está achando que está certa, quando é que a consciência dela vai voltar digamos assim, a se movimentar na direção certa? Quando ela despertar, e muitas vezes esse despertar ocorre pela dor. Foi o caso desse irmão. Ele já estava numa situação de muito sofrimento, e aí eles sensibilizam ele. A primeira etapa do processo de ajuda, né, de resgate desse irmão, a cachorrinha aqui que está pulando, que soltaram foguete aqui perto, aqui, ela está pulando para dentro do quarto aqui. Então, a primeira fase, digamos assim, do trabalho de resgate, e quem lida aí em reuniões mediúnicas tem esse aprendizado, né, é a sensibilização, o acolhimento, é chegar, se apresentar como irmão, não temos pretensão de convencer ninguém, que ninguém convence o outro, né? A gente, é, a gente vai conversando, principalmente no caso das reuniões mediúnicas, chega um irmão, é trazido, né, na verdade, pela equipe espiritual para receber o auxílio, ali uma conversa fraterna. É a pessoa entender que ele é um irmão nosso, filho de Deus, e nós estamos ali no trabalho de acolhimento. Então, o que é feito nessa região, lá no plano espiritual, com o irmão Domênico, é um trabalho de acolhimento. Então, ele é acolhido, eles chegam sem nenhuma, a equipe chega sem nenhuma pretensão de se mostrar superior. Não estamos aqui, nós também temos defeitos, nós também estamos em aprendizado. A diferença entre vocês e nós é que nós já acordamos para o que devemos fazer. Nós já entendemos a proposta do Cristo, já estamos dispostos a movimentar energias para ir nessa direção. E aí o Domênico começa a ouvi-los, né? No início eles o ouvem, que é muito importante a questão do ouvir a posição dele, o ponto de vista dele, saber até onde também que ele tem razão, se é que tem razão. Aí eles o ouvem, e a sensibilização que é feita pela Luciana e pelo Hipólito era para que algumas lágrimas vertessem dos olhos dele. Isso é muito bonito, está registrado pelo André Luiz, é a Zenóbia que fala com o André Luiz, né? O nosso trabalho aqui, a gente tocá-lo de modo que ele pelo menos consiga chorar uma lágrima que seja, que é sinal de que a pessoa foi tocada pelo trabalho de sensibilização, do acolhimento que foi feito. E essa manifestação de sensibilidade do choro, que geralmente o choro tem essa característica, né, de ter aquele choro de alegria também, quando a gente está tão feliz, né, que alguma coisa aconteceu com alguém que a gente conhece, com alguém que a gente gosta, uma conquista, uma vitória, a gente fica feliz e tal, a gente chora de alegria, mas também o choro, né, de arrependimento, um choro assim de eu quero ajuda, me ajudem. Aí, nesse momento, a mãe do Domênico se aproxima. A Zenóbia já havia feito um contato mental com a mãezinha do Domênico, né, da senhora que havia sido mãe dele na última encarnação dele, já estava desencarnada, e falou, nós vamos fazer um trabalho aqui de sensibilização, se a gente conseguir que ele dê abertura para você se aproximar, porque ela vinha de uma esfera mais elevada. Ele precisava elevar o tônus vibratório dele, ou seja, ele deveria se dispor daquele orgulho, né? Como religioso, ele queria as promessas que fizeram para ele, né? Ele cometeu erros, assim, bem característicos, né? Marcantes para a função que ele havia exercido aqui, religioso, e ele tinha uma vida que ele fazia as escolhas dele, que outros religiosos não conheciam. E aí o padre que vai fazer a extrema unção, né, vai dar aquela bênção quando percebe que a pessoa está no momento de dar o último suspiro aqui enquanto encarnado, ele conhecia o lado, um dos lados da personalidade do Domênico, e faz a promessa, não, você vai
você vai ser recebido por anjos lá nos céus, no paraíso. E faz uma promessa para ele durante o momento em que estava abençoando, dando aquela bênção in extremis, né? Ou seja, quando a criatura está moribunda e vai falecer, né? Vai desencarnar, aí o religioso, quando os familiares percebem, chamam o religioso para ele dar a bênção, que é conhecido como extrema unção. E aí ele faz, durante essa bênção da extrema unção, faz essa promessa para ele, né? Que ele havia sido um homem bom, mas ele não conhecia o aspecto da personalidade dele, que a Luciana, como médium clarividente, percebe isso no campo mental dele. Então ele vem para o Domênico, ele vem para o plano espiritual com aquela ideia de que ele iria realmente receber aquele amparo, né, dos anjos, porque o sacerdote que era superior a ele, né, dentro da hierarquia sacerdotal da crença religiosa que ele seguia, fez aquela promessa. Então ele ficou com aquilo no campo mental dele. Não, eu mereço isso, porque ele me prometeu. E a gente, quando nós estudamos essa passagem, a gente discutiu bastante sobre isso, né? Como é, como é complexo a gente fazer promessas para os outros, né? Então, assim, já que a maioria daqui dos componentes dessa reunião participam de reuniões de intercâmbio, né, com os amigos espirituais, reuniões mediúnicas, a gente tem que ter um cuidado muito grande, né, uma humildade muito grande, porque quem somos nós para prometer alguma coisa para a pessoa? Não, você vai ser bem recebido lá. Não, a gente tem que dar acolhimento, fazer as orações, né, convidar o irmão a fazer uma oração, que é o caso que acontece com o Domênico, né, a mãezinha dele. Primeira coisa que ele pede à mãezinha dele: mãezinha, me lembra as orações que a senhora fazia comigo quando eu era criança. E aí ela faz uma oração maravilhosa, ele eleva ainda mais o tônus vibratório dele, aí toda a equipe já se aproxima. Um trabalho maravilhoso. Então, e a pergunta da Maria Paula nos remeteu a toda essa história, a toda essa reflexão. Foi muito por isso que é bom ter participação das pessoas. Mas é isso. A questão da consciência, a lei divina está na nossa consciência e cada um de nós vai ser mais livre quanto mais alinhado estiver a essa lei, né? Porque quando a gente fala assim em liberdade, ela é, ela é proporcional ao nosso grau de evolução. Então a criatura tem mais liberdade quanto mais amadurecida espiritualmente, mais obediente à lei divina. E quando a gente fala obediente aqui, gente, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurados os que são misericordiosos, os que são brandos e pacíficos, fala sobre a questão da, é, da obediência e da resignação. Que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então, quando se fala em obediência, não é algo que a gente vê como tem alguém nos mandando em nós. Não é isso. Ser obediente é o pai, a mãe falar algo conosco, nos dar uma orientação, nos pedir para poder fazer uma tarefa em casa e a gente passar pelo crivo da nossa razão e falar assim: opa, o que meu pai e minha mãe estão me pedindo é algo que eu tenho condição de fazer, estão pedindo para eu dar uma contribuição aqui em casa e eu moro aqui, eles me proporcionam tudo, me dão o que comer, o que vestir, tem esse teto. Quando eu cheguei a esse lar, eu já tinha esse teto aqui para me acolher. Então, assim, nada mais justo do que eu dar a minha contribuição aqui em casa. Ou seja, eu acatar as orientações deles, que são pessoas mais maduras. E com relação ao ensino dos Espíritos, a mesma coisa. Quando Jesus chega e vem trazer para todos nós a sua lei de amor, ele está solicitando a todos nós, em alguns momentos até é uma ordem, né? Que algumas falas dele, né? Brilhe vossa luz, pela conjugação, né, gramatical da nossa língua portuguesa, está no tempo verbal imperativo. Então, o imperativo a gente aprende, né, uma outra
outra tradução, né, ou interpretação do tempo verbal imperativo é que ordem. Então, brilhe vossa luz. Então, ele não está pedindo, ele não está solicitando, ele não está aconselhando, ele está dando uma ordem, porque é um irmão mais velho, mais amadurecido, mais vivido, mais evoluído, ele está falando assim: brilhe vossa luz, você tem luz dentro de você. Você tem luz dentro de você. Brilhe vossa luz. Né? Amai-vos uns aos outros também é uma ordem. O amai, né, também é um imperativo. Né? Então, o imperativo é uma ordem. Então, quando por isso que a gente tem que entender um pouco a constituição da palavra, ou do termo, ou da expressão, para a gente se despir de preconceitos. Então, quando se fala em obediência, é um consentimento que a nossa razão está dando. Que a gente vê lógica naquilo, a gente vê bom senso. Né? E resignação, ou seja, quando se diz que uma pessoa é resignada, é porque passou pelo coração dela, e se ela tem o sentimento desenvolvido, amadurecido, ela vai entender que aquela situação é preferível ela ter calma, ter paciência, resignar-se do que querer ir para a luta, querer discutir. Então, ela sabe que ela não vai ganhar sendo resistente, sendo, né, impetuosa. Então, esses dois termos, né, obediência e resignação, são situações muito bonitas de nós espíritos que a gente precisa trabalhar. A razão e o sentimento, né? A, a inteligência, né, através do raciocínio e as nossas emoções, o nosso sentimento que estão simbolizados no coração. Mais alguma colocação por parte de algum irmão, alguma irmã? Ok? Podemos seguir? Alguém quer fazer alguma... Tranquilo? Então, aqui no Livro dos Espíritos, quando a gente colocou mais no início da nossa fala, que a gente deve se perguntar, né, o que a gente está fazendo com todo esse ensinamento que o Espiritismo traz para a gente, e a gente buscou no Livro dos Espíritos que tem assim, uma gama de perguntas direcionadas, que tocam diretamente a questão do desencarne. Né? Na introdução, Allan Kardec traz um apontamento no item 6. Ele faz uma série de colocações encadeadas logicamente, né? Falando de Deus primeiramente. A introdução do Livro dos Espíritos, quem já teve a oportunidade de ler, é um resumo da doutrina espírita até aquele momento que Allan Kardec havia codificado. Depois vieram as obras que ele ampliou ainda mais o conceito dos princípios básicos. Mas na introdução a gente tem um resumo, né, da doutrina. Então no item 6 ele traz assim: os espíritos revestem temporariamente um envoltório material perecível. O que significa isso? Que se decompõe, que se destrói, cuja destruição pela morte torna-os livres. Então esse é um ensinamento simples, mas que abre assim um leque para nossa reflexão, para nossa imaginação. Opa, então a morte ela liberta? Sim, sim. O corpo, por um prisma, né, por um ponto de vista, é o quê? Uma prisão. Nós sabemos de espíritos que estão presos, literalmente, num corpo físico que não tem como o corpo físico não oferece condições para que ele realize aquilo que o seu pensamento, a sua inteligência direciona, dá comandos. O corpo físico está limitado de alguma forma. Então, literalmente, é uma prisão. Mas nós sabemos que isso é temporário. E que se a pessoa está naquela forma, está naquela condição, tem uma causa, tem um motivo. Né? Porque Deus é justo, né? Infinitamente justo, misericordioso, bom. Né? E Jesus também tem uma frase no Evangelho que ele diz, né? E conhecereis a verdade vos fará livres. Então, quando a gente conhece a verdade acerca de alguma coisa,
a gente se liberta de tudo que nos prendia àquela coisa. Nos prendia de forma negativa, né? Tem um exemplo muito interessante que o Richard Simonetti dá em uma de suas obras, falando sobre essa frase, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Ele conta que, quando ele era criança, ele não era muito levado. Isso ele diz lá na lição. Mas que às vezes, para que ele fosse contido e não fizesse outras levadezas, ou mais levadezas, a mãe dele falava assim, ó, se você me desobedecer, o dia que aquele moço do saco passar aqui, eu vou falar com ele para te levar. Aí ele era bem pequenininho e tinha um medo danado de um senhor que passava lá na rua da casa dele, com um saco enorme nas costas, né? Um saco de pano. E aquele saco de pano, sempre que esse moço passava lá na rua da casa dele, o saco estava inchado. E quando a mãe dele falava isso com ele, se você me desobedecer, eu vou falar com aquele moço do saco para te levar. Aí ele tinha um medo danado desse moço, porque ele imaginava que aquele saco inchado estava cheio de criancinha. Aí o tempo foi passando, quando ele estava na adolescência, andando de bicicleta, um dia pela rua, em outra região da cidade, ele viu aquele senhor carregando o saco nas costas. Aí, em princípio, veio aquele sentimento de medo igual na infância, só que ele já estava um pouco mais maduro, já fazia umas reflexões, uns raciocínios sobre a vida. Ele parou e ficou assim de espreita, o moço não o viu e falou assim, eu vou seguir esse moço, eu quero ver o que é isso aí. E foi seguindo aquele moço, até que ele chegasse no local onde ele morava, num lugar bem simples, e ele pegou aquele saco, abriu a boca do saco, virou, era estopa, né? E é um bolo de algodão. Ele buscava numa fábrica de tecidos próxima, ele pedia para recolher aqueles restos, né, que caíam, que a empresa não recolhia, né, para processar, né, para reciclar, aqueles pequenos tufos que a empresa iria jogar fora, ele pedia para recolher e vendia para oficinas mecânicas, né, para as pessoas usarem para limpar a graxa de ferramentas e tudo mais. Então, quando ele descobriu a verdade, né, quando ele conheceu a verdade a respeito do que aquele homem fazia, o medo que ele tinha daquele senhor desapareceu naquele instante. Então, ele usou essa história, o Richard Simonetti, para exemplificar como é que se processa essa questão do conhecereis a verdade. Quando a gente conhece a verdade, passa a conhecer a verdade acerca de alguma coisa, se a gente tinha algum medo em relação àquela coisa, esse medo desaparece. Então, com relação à morte, a gente pode dizer que a gente vai ficar liberto integralmente da morte aqui, enquanto encarnados? Sim, se a nossa conduta for coerente com o que Jesus nos ensina no seu Evangelho de amor e luz. Se for coerente, sem dúvida, a criatura chega no seu momento de desencarne sem medo algum. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, nós colocamos algumas aqui para a gente lembrar. Tem a questão 68, que Kardec pergunta assim, qual é a causa da morte entre os seres orgânicos? É o esgotamento dos órgãos. Essa é a resposta dos espíritos. Então, a criatura só deixa o seu corpo depois que os órgãos falecem. Ou seja, quando o corpo já não oferece mais condição do espírito estar habitando. Então, não é com a saída do corpo não é com a saída do espírito do corpo que o corpo falece. É justamente o contrário. É quando o corpo falece que o espírito, opa, esse carro aqui, esse veículo já não me oferece condições de dirigi-lo mais. Eu tenho que sair. Aí que o espírito sai. Então, por isso que quando ele perguntou para os espíritos qual é a causa da morte entre os seres orgânicos, os espíritos responderam, o esgotamento dos órgãos. Na questão 149, ele pergunta, em que se torna a alma no instante da morte? Em que se torna a alma no instante da morte? A resposta é qual que é? Volta a ser espírito. Adentra o plano espiritual de onde saíra momentaneamente. Então nós somos o quê? Na questão 76 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, que definição se pode dar dos espíritos? E a resposta, são seres inteligentes da criação,
povoam o universo fora do mundo corporal. Então, nós somos espíritos. Então, quando a gente começa a conhecer essas verdades, o fenômeno morte, para nós, ele passa a ter um peso menor. Ele passa a ter um peso menor. A gente lembra de Jesus, né? O meu jugo é leve e o meu fardo é suave, porque ele nos ensina a verdade. Ele nos ensina o caminho para a verdadeira vida. Então, quando a gente entende a mensagem dele para permanecer nesse caminho que leva à verdadeira vida, a gente vai aprendendo os ensinamentos dele que vão nos dar essa certeza da continuidade da vida. E aí o fardo fica leve. Isso até cientificamente, a gente, por, por uma comparação, né, por uma analogia, né, por uma pesagem de, de expressões, a gente vê, ó, puxa vida, e faz sentido mesmo, faz sentido, né? E na questão 154, que essa, assim, as outras são belíssimas, e essa, assim, para confortar, para consolar, a separação da alma e do corpo é dolorosa? É a pergunta de Kardec. A resposta, não. Comumente, o corpo sofre mais durante a vida. Neste momento, né, o desencarne, a alma não toma parte. Essa é a resposta que está lá no Livro dos Espíritos. Então, a separação da alma e do corpo é dolorosa, ou seja, o desencarne é doloroso? A resposta é não. Os Espíritos ensinam para a gente que o corpo sofre mais durante a vida, com as provas que tem, com as lutas, com os aprendizados, do que no instante em que a alma vai se desligar dele. Neste momento, a alma não toma parte no processo. Ela inicia um outro processo, processo de desligamento, processo de reentrada no plano espiritual. Vai passar por uma perturbação que é a mesma que a gente passa quando a gente vem também para essa escola, né? Ou seja, quando a gente vem reencarnar. Inclusive, no Livro dos Espíritos tem uma pergunta, Kardec é fantástico também. Ele pergunta sobre a questão se há uma perturbação também quando a criatura está adentrando, quando o espírito vem do plano espiritual para o plano físico. E os espíritos respondem que sim. Inclusive que essa perturbação dura até mais tempo do que quando o espírito desencarna, porque lembra-se o tempo que uma criança, que o espírito passa no período de infância até começar a recobrar a própria consciência de si mesmo. É um período longo, né? Que os espíritos nos ensinam que a partir dos 7 anos, né, aí é um período também didático, né, para a gente entender, que é uma transição, uns podem ser com menos de 7 anos, outros com um pouco mais, mas período de 7 anos é que a reencarnação, ou seja, tudo aquilo que o espírito programou para estar aqui, para executar, aos 7 anos ele toma conta do carro, que é o veículo físico, né, o corpo. Tony, E aí, oi, pois não? você disse que o Kardec fala que o desencarno é doloroso. Isso é quando a pessoa parte normalmente, né? Não quando é, tipo assim, suicídio, autoextermínio. Sim, poderíamos fazer uma boa pergunta. Quando a gente falou, né, até respondendo aquela questão da Maria Paula também, da questão da consciência, né, quando a criatura, por orgulho, ela bloqueia as orientações que a consciência dela está dando para ela, do que ela deve fazer, né? Ela bloqueia isso com o orgulho, com o egoísmo. Quando a consciência dela despertar, o que vai acontecer? Tudo aquilo que ela fez naquele período em que a consciência dela estava bloqueada pelo orgulho, pelo egoísmo, pela ambição, pela vaidade, vai vir à tona e ela vai ter que processar isso com ela própria. E a questão que você colocou aí muito bem, nós temos aí a informação dos espíritos superiores, que a criatura, quando ela provoca, né, o desencarne, aí há todo um processo muito doloroso da pessoa, às vezes, ficar até acompanhando a decomposição do próprio corpo, né? Então, aqui bem lembrado que você falou, aqui está tratando da questão da separação da alma e do corpo em termos naturais, né? Assim, naturais que a gente diz assim, ou que os próprios espíritos dizem, que Kardec traz para a gente,
é pelo processo da vivência, né, das lutas, não acertar em tudo, mas fazer todo o seu melhor. E quando a gente lembra a questão que você trouxe aí do suicídio, aí já é um atentado contra as leis divinas, já é uma infração à lei. Está lá na, na, na terceira parte, leis morais, fala sobre lei de destruição, mas na quarta parte também, esperanças e consolações, também fala sobre a questão do suicídio, né, que é um atentado contra a lei divina, e a gente deve buscar sempre a força no trabalho, né, na perseverança no bem, na oração. O tempo já está aqui findando, e a gente lembrou a oração aqui nessa fala nossa aqui. Uma coisa que a gente deve sempre estar lembrando, em qualquer situação difícil, em qualquer situação de conflito, sim, Celso, essa questão que você colocou aí agora é uma coisa para a gente ser solidário, né? Porque todos nós somos irmãos. Então a gente tem que se fortalecer com Jesus, buscando no Evangelho, na oração, a força, mas também compartilhar isso. E quando a gente estiver sentindo assim o chão, né, querendo sair debaixo dos nossos pés, a gente procurar ajuda, a gente não ter vergonha de pedir, coloca o meu nome lá no livro, lá no caderno de orações do culto seu, fulano, me ajuda, pedir os companheiros de grupo, igual foi falado aí pelo Alessandro na abertura, né, pessoas pedindo prece, a gente tem que pedir prece, a gente é uma equipe, a gente é uma família, quando fala família, equipe, um grupo, né, de pessoas que está querendo se entrosar, se inteirar dos princípios de amor que Jesus traz para a gente. Então, a felicidade nossa é a felicidade de quem está à nossa volta. Quando todo mundo desse barco, né, dessa nave chamada Terra, estiver feliz, estiver bem, não estiver faltando o básico, esse mundo vai ser maravilhoso, né? Então, a oração, a gente deve lançar mão desse recurso todas as vezes, todas as vezes. Ao levantarmos, agradecer por mais um dia de vida, por termos conseguido, né, acordar para ir para a escola, para ir para o trabalho, para poder fazer as atividades domésticas, agradecer pelo alimento, pedir inspiração para a gente fazer um bom trabalho onde a gente está empregado, ser companheiro dos coleguinhas da escola, não ofender ninguém com alguma palavra, pedir inspiração dos nossos espíritos protetores. Quando a gente ficar sabendo de alguém que está doente, vamos fazer uma oração. Ó, seu fulano, está sabendo aí, Beltrano internou. Ah, o que aconteceu? Aí depois que a pessoa se afastar, a gente levar o pensamento. Oh, Deus, abençoa esse irmão que recebeu a notícia aqui que está internado. É importante a gente desenvolver esse hábito da gente agradecer, fazer oração pelos outros e nesse momento, né, da passagem, né, do desencarne, orar pela pessoa que tá passando, pedir o amparo da espiritualidade para esse irmão e que falta muito em nós essa confiança de que a nossa oração vai chegar em alguém. Né? Às vezes a gente fala assim, vou fazer oração aqui, mas será que essa pessoa vai receber? Façamos a oração, façamos, que a pessoa vai receber isso. Né? A gente aprende nas obras de André Luiz a importância da oração. Quando a gente cita aqui as obras de André Luiz, gente, mas tem as obras da Joana de Ângeles, né? Emmanuel, os casos, né, que o irmão X traz para a gente. Mas assim, eu estou citando aqui do irmão X porque do André Luiz, porque nas obras do André Luiz, em que ele descortina o plano espiritual para a gente, a vida no plano espiritual, ele mostra a todo momento, todo o trabalho que eles vão realizar, inicia com uma oração, pedindo a proteção, pedindo o amparo. Chegaram no local, gente, vamos fazer uma oração aqui. Encontraram a pessoa com quem eles vão tentar ali o resgate, sensibilizar para fazer uma oração. É tudo, a oração é em tudo, né? Nós chegamos aí às 15 horas e 3 minutos. Se alguém quiser fazer alguma colocação, a gente queria encerrar com essa questão da oração, a gente lançar mão desse recurso maravilhoso e também ressaltar aqui a importância da evangelização, que a gente falou na terça-feira também. Que trabalho maravilhoso que é a evangelização de crianças, preparando essas gerações.
já ensinando desde pequeninos que a vida continua, que nós somos espíritos momentaneamente encarnados, né, numa escola abençoada chamada Terra. Então, tudo isso, essas sementinhas sendo plantadas, essas crianças vão crescer adultos saudáveis, pessoas de bem. Então, esse trabalho de evangelização infantil na Casa Espírita é algo para a gente tirar o chapéu e agradecer a Deus que tenha essas pessoas, essas evangelizadoras, evangelizadores. É isso, pessoal, que a gente queria trazer de reflexão. Da nossa parte, Alessandro, Paulinho, se vocês quiserem fazer alguma colocação, e irmãos que estão escutando também. Não, Rony, agradecer. Você já estava na lista a pedidos, então só tivemos que antecipar, né, Alessandro? Como você bem disse, o trabalho aparece. Nós que agradecemos, Paulinho. Obrigado pelo convite e pelo acolhimento de todos aí. Muito boa essa reunião. Um grupo maravilhoso. Obrigado. Nós agradecemos.